Gente, é o seguinte, Daniel Alves, eu faço questão, é um assunto delicado, bom, difícil de falar, porque é crime, né, gente? É mais página policial do que página desportiva. Por mais que ele seja jogador de futebol, jogador de Copa do Mundo, inclusive, né? Bizarramente jogador de Copa do Mundo. Aliás, tem gente cobrando o Tite até agora, porque o Tite não se manifestou, porque o Tite não falou nada. Não sei se também não acho que o Tite tem. Vai falar o quê? Né? O que você pode falar nessa hora? Convoquei o Daniel Alves, que ele era bom de tocar pandeiro, tocar tambor, e, enfim. Porra, o Tite podia. E olha que eu fui um grande crítico do Tite na Copa, acho que ele foi muito mal em convocar o Daniel Alves, não usou o Daniel Alves porque não teve convicção em convocá-lo. Tudo isso é verdade. Então, eu sou crítico do Tite, mas o que ele vai falar, gente? As pessoas cobram. Aí o Xavi falou, e foi execrado, entendeu? A gente vive numa lacração, numa patrulha muito grande. E isso não é defender o Daniel Alves, de falar, nossa, o Daniel Alves, coitadinho, não é isso. As investigações correm, né, em segredo de justiça, tem umas informações que vazam para a gente, depoimentos. A gente não sabe se é totalmente verdade, se não é, são notícias, né, dos jornais lá da Espanha. Então tem muita coisa que é suposição ou que a gente não confirma, né, que pode ser verdade, pode não ser. De qualquer forma, vamos nos basear pelas notícias. Gente, isso aí é um crime que merece ser inafiançável. E o Daniel Alves pode ser famoso, pode ser rico, pode ser o que for, merece ser punido sim. Exemplarmente punido sim. Se a versão for essa, se confirmar, aí tem que ter prova, tem que ter evidências concretas, tudo bem amarrado pela justiça. Porque a gente vive num momento muito delicado, gente. Eu sou zero lacrador, zero. Vocês, não sei se vocês já me conhecem de outro momento, enfim. Agora, a gente tem que botar os pingos nos is, né? Eu acho que é um assunto muito delicado para os dois lados, porque, por exemplo, o caso do Neymar. Na minha opinião, gente, a minha opinião aqui, ó, dou a mão à palmatória e a cara tapa, fiquem à vontade para vocês comentarem o que quiserem, tá? Porque aqui não tem mimimi nenhum. Na minha opinião, estupro de verdade é isso aí que aconteceu, que a gente está recebendo de notícia do Daniel Alves. Porque o Daniel Alves, cara, ele, segundo informações, tem marcas, a menina fez exame de corpo de delito, tem marcas de agressão. Para mim, estupro é isso. O cara pegou a mulher à força e estuprou. Contra a vontade dela, ela conscientemente não querendo, lutando contra, e o cara estuprou na violência. Uma agressão, uma violência sexual. Isso é estupro de verdade, na minha opinião. Então, assim, é, é muito delicado e teve muitas contradições, né? Ele foi preso pela justiça espanhola porque teve muitas contradições. Eu vou colocar também um vídeo não, perdão, um texto da Miri Lacombe, que eu vou colocar só o último parágrafo. Miri Lacombe, aquela mesma que fez aquele discurso contra o Pedrinho, que o Pedrinho até deu papo demais, ficou falando 7 minutos, respondendo a ela. Achei até que o Pedrinho exagerou, sinceramente, nem precisava disso tudo, porque, pô, realmente é. Miri Lacombe, gente, Casa Grande, faça-me o favor, né? Faça-me o favor para essas pessoas que acham que estão lutando pela moral, pelo correto, mas estão prejudicando, estão acirrando os ânimos, estão criando. Falam que são do amor, né? Mas criam muito mais animosidade do que qualquer outra coisa. Mili Lacombe, meus amigos, haja estômago. Eu não vou ler o texto todo porque eu vou poupar vocês e me poupar. Eu já li o texto todo, enfim. Lê só o final. Se vocês tiverem interesse, tá lá no All Sport, blog da Mili Lacombe, é a tal cultura do estupro. Uma coisa bizonha isso, meus amigos. Aqui, a cultura do estupro ignora a ameaça de agressão sexual que persegue uma mulher todos os dias de sua vida e molda a forma como movimentamos e nos comportamos durante todos os minutos dos nossos dias, é aquela que diz como devemos nos vestir. Gente, isso é uma babaquice. Aí ela termina aqui assim, ó. Vou até dar um zoom. Aí Dani Alves é o cara, faz parte da cultura do estupro, a camaradagem do silêncio diante de acusações. Ela é uma das que quer que o Tite caia de pau em cima do Daniel Alves. Aí pedir desculpa pro brasileiro, enfim, para sei lá quem que convocou o Tite. Faça-me o favor, né? Se tiver que pedir desculpa,
tem que pedir desculpa porque o Daniel Alves não tinha uma condição de ser convocado tecnicamente, não é porque o Daniel Alves depois estuprou a menina. O quê? O Tite vai pedir desculpa, enfim, hoje em dia tá na moda isso, né, a pessoa ser condenada, não tô falando do Daniel Alves não, hein, tô falando do Tite aqui no caso, condenada por um crime que ela ia cometer, ou que ela futuramente ia cometer, enfim, a pessoa ser condenada antes dela cometer o crime, isso tá normal, né, o Tite condenado antes pela convocação do Daniel Alves que estuprou depois, isso não faz o menor sentido. E aí ela termina assim o texto, eu vou destacar esse final, aonde tá? É mais uma coluna do UOL, né. Aqui. Esse último parágrafo de 2 linhas para mim já diz bastante. Eu não sei se você vai concordar comigo ou não. Aliás, peço que deixe a sua opinião aí. Gente, mais um zoom aqui que merece. Vamos lá. Vivemos em uma sociedade que nos diz: "Não se deixe estuprar", quando deveríamos viver numa sociedade que dissesse: "Não estupre". É uma total inversão de valores. Uma total inversão de valores, assim. Eu nunca vi sinceramente, isso é de um vitimismo, de uma lacração, de um mimimi, sabe. É o que eu falo, isso aí, cara, isso aí, segrega muito mais as pessoas, no geral, entendeu. O homem e a mulher, por exemplo, faz a mulher ter raiva do homem, sem o homem ter feito nada. Eu passo por isso, não sou estuprador, não sou nada, Deus me livre, bate na madeira, não faço violência nenhuma contra mulher nenhuma, entendeu. Trato todo mundo bem. E muitas mulheres, nos dias de hoje, têm raiva, digamos, de mim, mas não por ser eu, mas por ser homem, simplesmente, entendeu? É uma coisa muito triste. Vivemos numa sociedade em que nos diz: "Não se deixe estuprar", sabe, como se fosse normal. O que ela quer dizer aqui, o que a Miri Lacombe quer dizer aqui, é que, os homens tudo bem, palmas para o estuprador. O homem é incentivado desde pequeno, desde criança, desde adolescente, a estuprar, que é legal estuprar, que é isso aí, que é certo, que é correto, que, enfim, que não tem problema. Nunca, cara, nunca, nunca, nunca eu vi nada parecido na minha vida. Eu tenho 36, 32, 33 anos de vida, 33 anos de vida, nunca vi isso na minha vida, alguém falar: "Ai, não, tem que estuprar mesmo, não sei o quê". Cara, pelo menos alguém normal, né, alguém minimamente normal de cabeça. Gente, isso é crime. E como disse o Tite Dias aqui, é um crime odiado por todos, sempre foi. Os presídios, como eu falei aqui, no Brasil, os presídios, eles separam esse tipo de criminoso, de acusado, dos outros, porque os outros ten tentam, né, tendem a atentar contra a vida desses acusados de estupro, desse tipo de crime, de violência sexual. Então nem os próprios presos, suportar isso não é de agora, não tem a ver com lacração, isso já é de muito tempo. Então, sabe, esse texto aqui é um desserviço à sociedade, é um desserviço, esse tipo de texto, dizer que o homem que a mulher não tem nada a ver, sabe, desculpa aí o termo, o que que tem a ver o cu com as calças? O que que tem a ver o cu com as calças, que a mulher é ensinada a não ir de saia curta, que a mulher é ensinada gente, o fato da mulher se proteger, né, e ela se proteger é simplesmente a proteção, porque existe gente ruim, seja homem, seja mulher, seja qualquer coisa. Existe gente ruim, né, existe maluco, existe estuprador, existe tudo, né, existe assaltante, existe, né, enfim, que inclusive muita gente como Mides Lacombes da vida, protege, né, a questão toda lá de direitos humanos, essas coisas todas, né, enfim, mas vale para um crime, não vale para outro, é tudo muito incoerente, né, muito hipócrita. Mas existe gente ruim. Então, se a mulher é biologicamente mais fraca do que o homem, né, mais suscetível, mais vulnerável, por que que a mulher não vai se proteger? O que que isso tem a ver com, dizer, eh não seja estuprada ao invés de dizer não estupre. Gente, não tem rigorosamente nada, nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A mulher se proteger, né, a mulher se proteger de não ser assaltada, de não ser estuprada, de não ser violentada, de não ser agredida, não tem nada a ver
com o outro lado ser estimulado. Ou alguém incentiva, né? Alguém incentiva o assalto. Prefiro nem entrar nesse mérito. Alguém incentiva o assalto? Se alguém incentiva o assalto, alguém vai incentivar o estupro também? Gente, isso não faz o menor sentido. Né? A teoria é não incentivar o crime ser condenável. Condenável, algo repudiado, entendeu? Precisa ser condenável em todos os sentidos, não só na justiça, mas moralmente, socialmente, bem punido, exemplarmente punido, e é isso. Agora, é, o combate ao crime começa com uma boa punição, não é isso? Então essa galera tipo Mili Lacombe, eles mordem, mas sopram também, né? Porque faz esses textos, falam que ninguém diz não estupre, mas também, ó, não, é vítima, é direitos humanos, é não sei o quê. Se decide, pô. Se decide. Eu tô errado? Se ela fala, é uma volta que não faz sentido. Se ela fala que a mulher é estimulada a não ser estuprada e que o homem não é desestimulado a estuprar, ué, mas então, e ela fala que não, que tem direitos humanos, que tem que proteger o cara que comete crime. Então se decide, porra. Porque você não está sendo coerente. Para você condenar, né, um cara literalmente que estuprou, você tem que, né, não é só condenar no textinho no Instagram, no blog, na rede social, que seja. Não, você tem que o quê? Punir exemplarmente, de forma dura, severa, de toda forma possível, entendeu? Enfim, não sou a favor de pena de morte não, tá? Só para deixar claro, não sou a favor de pena de morte não. Seria, assim, se fosse algo muito reincidente, muito provado, com N provas e evidências, talvez aí eu fosse, talvez. Gente, isso deixou de ser uma live de futebol, passou a ser uma live de sociedade. Mas enfim, esse caso do Daniel Alves acho que me motivou a falar sobre o que eu penso. E assim, vou te falar, enquanto não houver repressão à conduta errada, enquanto não houver bons exemplos, enquanto o ser humano que está lá em cima não der o bom exemplo para o outro que está embaixo, e vice-versa, tá? Quem está embaixo também pode dar o bom exemplo a quem está em cima. Enquanto não houver isso, ó, eu posso falar de você, eu posso te criticar porque você não tem nada para me criticar. Então são duas coisas. Tem que dar o bom exemplo, aquele que tem o caráter ilibado, né? Que pode errar, mas erros comuns. Dar o caráter, cobrar e apontar o dedo e falar: eu não tenho telhado de vidro, então eu posso cobrar. E também o outro, né? O outro lado, que é punir exemplarmente o criminoso. Né, o criminoso comprovado, que tem a investigação séria, e isso também faz toda a diferença, uma investigação séria, uma justiça séria, né, uma polícia séria, eficiente. A tecnologia está aí para ajudar e muito nesse lado, nesse tipo de coisa. Não sei, por exemplo, furtaram a minha moto agora nesse ano passado, em maio, junho, sei lá, e não recuperaram. Foi gravado lá o momento, né, pela câmera de segurança. Eu peguei essas imagens, não foi roubo, tá? Foi furto. Eu não estava na moto, a moto estava estacionada, quando eu voltei não estava mais. Eu peguei essas imagens, levei para a delegacia, os caras não fizeram nada, nem tinham aberto as imagens. Quando passou na Record, que eu dei entrevista, passei inclusive saí até no Cidade Alerta, ao vivo e reportagem gravada, aí a delegacia veio me ligar, não, então, estamos atrás, cadê as imagens? A delegacia pediu para o clube as imagens, sendo que eu já tinha deixado lá. Gente, a gente precisa chega de impunidade, né? Quando a gente não tiver mais impunidade, aí a Mili Lacombe vai poder dizer, né? Vai poder dizer que o pessoal não diga não estupre, né? Porque aí é o exemplo, né? É o exemplo. O cara não vai querer fazer nada, vai pensar várias vezes em fazer alguma coisa errada, alguma coisa que atente contra a vida do outro, né? Que agrida o outro de verdade, de uma forma contundente, se ele tiver exemplos de pessoas que fizeram e foram punidas severamente.
Miri Lacombe não acrescenta em nada na sociedade, pelo menos esse tipo de texto aqui não é nem um pouco produtivo. Aqui, ela ironia, ela a Dani Alves é o cara, parece que ela abriu mão da grana, não pode pedir uma indenização por ser acusada de aproveitadora, é parte da cultura de estupro, tudo é parte da cultura de estupro, gente. Ninguém incentiva ninguém a estuprar ninguém, pelo amor de Deus, isso é um desserviço, a palavra é essa, é um desserviço à sociedade. Essa galera, Casagrande, Miri Lacombe, pelo amor de Deus, hein. É simples isso, não é: "Ai gente, mas tem leis que são feitas para serem descumpridas", gente, é só você pensar o seguinte, pensa em você, pensa no que você não gostaria que o outro fizesse com você, é isso. Você não vai fazer com o outro aquilo que não gostaria que fizesse com você. Também é um pouco relativo, porque às vezes um passa um pouco do ponto e não sei o quê e tal, mas aí diálogo, um confronto ou outro, uma discussão ou outra, normal, o ser humano não é perfeito, vai errar, mas é por aí. Não fazer com o próximo o que não gostaria que fizessem com você, né. É basicamente isso.